Quito Maringá Talk Show. Eu estou aqui meio irônico porque eu precisava dizer e apresentar os meus entrevistados, dizer algo deles. E eles gostam de Mamonas Assassinas, Raul Seixas, música antiga, dois jovens de 17 e 20 anos, diferentes. Eu volto já já com eles. Já estamos de volta e já começando a retomada, corrigindo, não é 20 anos, gente, é 17. Estamos aqui com Lucas Zaki, sobrenome? Fukunaga, descendente japonês. Exatamente. Não, você sabe o que eu perguntei? Eu desconfiava que você fosse, mas hoje, eu não sei se é a minha idade ou se os traços estão mudando, o comportamento está mudando, né, Lucas? Tem pessoas que, como você, por exemplo, tinha dúvida se era ou não. Acho que até pelo comportamento, né, diferente. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, graças a Deus. Lucas é estudante do ensino médio aqui em Maringá e ele me surpreendeu quando numa dessas manifestações que a gente fez aqui em Maringá, né, quando eu digo a gente, né, um grupo de pessoas, não fui eu, né, eu sempre digo isso, né, é a vontade das pessoas de estarem lá e não tem liderança. A liderança é o estado de indignação da população. Então, numa delas, a minha parece um jovem lá que chamou a atenção de todos ali, viu? Eu nunca te contei isso, mas quem que é aquele rapaz? Eu falei, eu não conheço. Eu falei, tá gostando, ele meio mestiço, vai lá você conversar com ele, né? Eu falei, tá bom, vou lá conversar com ele. E aí convidei o Lucas para participar. Era uma manifestação, Lucas, né? De 31 de março, intervencionismo. Uma intervenção de centro-direita, né? E você, o que chamou a atenção? Por que você está participando? E depois disso a gente acompanha, você está participando, né, de diversos movimentos e ações, né? De onde veio isso, Lucas? Então, vou começar pelo começo, né? Claro. Então, eu comecei minha vida política, sim, graças. Claro. No ano retrasado, mais ou menos assim, quando o candidato Jair Messias Bolsonaro começou a subir nas pesquisas. E minha mãe, que eu chamo ela de Bolsominion, ela começou a falar dele e tal. Aí eu falava, não, mas meu professor fala que ele não é um bom candidato. Aí foi quando minha mãe começou a explicar que a mídia... Você estudava onde? Eu era de Mandaguari. Mandaguari. Escola pública? Não, é privada. Privada. E mesmo sendo privada, eu presenciei um monte de cenas de doutrinação. Felizmente que Maringá não é tanto assim igual lá em Mandaguari. Isso aí que eu queria me aprofundar um pouco mais. Aí, tipo, minha mãe começou a contar a verdade, assim, porque até ela não entende muito. Aí eu comecei, eu vou estudar mais sobre esse cara aqui. Aí foi quando eu me interessei mais pela política nacional. Aí eu comecei a me envolver, conheci o MBL, que inclusive é um movimento que eu faço parte agora, certo, junto com o Eduardo, que eu me defino como uma pessoa liberal, tenho esse posicionamento também conservador no moralismo, e eu acho que a presença do jovem na política é bem importante. Foi por isso que eu tomei essa iniciativa e estou comparecendo nos movimentos. Cara, eu como um cara de 59 anos de idade, eu acho fundamental, né, que esteja disso, porque faço parte de uma geração, como eu já disse, que a gente não construiu isso, né? Então muita coisa a gente está tendo que aprender agora e rever agora. Se você começa com 17, 20 anos de idade, né, você tem, rapaz, tudo para se transformar, no mínimo, num excelente cidadão com capacidade de análise, de discernimento. Isso está errado, isso está certo, eu aceito isso, não aceito aquilo, né? Dentro do processo democrático, que eu acho que isso é absolutamente importante. As pessoas podem pensar diferente, mas tem que se respeitar. O que a gente não vê, né, em alguns casos, em algumas posições, aí, como você já relatou. Você falou da sua escola, e nós temos um tema bem presente, que é o tal do Escola Sem Partido, né, Projeto Escola Sem Partido. Só para deixar muito claro, né, até queria que você abordasse depois mais alguma coisa a esse respeito, não é um bicho de 7 cabeças. É só uma lei para botar um papelinho, um papel,
uma folha de sulfite dizendo o que o professor pode e não pode fazer em sala de aula. É o que eu falo. A maioria dos professores que são contra esse projeto, que fala que vai acabar com a liberdade de expressão do professor, a maioria desses professores não leram o projeto. Rapaz, não. Eu acho que a grande massa não leu mesmo. Mas os coordenadores demonizam o processo, né? E as pessoas viram no giraia. Né? Para usar uma expressão de você, viram no giraia. Né? Nossa, então, vende uma imagem que essa escola sem partido é uma coisa assim imbecilizante do aluno. Não, é só um papel dizendo, você não pode falar, né, de tendenciosamente nem de um partido nem de outro, tem que falar de todos. Né? Como a voz comum, o entendimento comum entende que deva ser. É só isso. Né? Então, para você entender, viu, um jovem da sua geração, a esquerda é extremamente estratégica. Ela transforma, né, um grão numa tempestade de areia, né, como se fosse... Porque depois desse grãozinho de areia, que é a escola sem partido, que é um papel na porta, né, tem outros avanços, e aí sim mais significativos. Né? Mas é inegável, né? Você mesmo, você estava me relatando, você enquanto estudante passou por esse processo de doutrinação de professores, né? E a relação vertical entre professor e aluno em sala de aula é uma covardia. Só que, tipo, né? Quando o professor faz essa doutrinação, certo, os jovens que não têm esse estudo pela política, que não têm conhecimento, seja leigos, eles não sabem que estão sendo doutrinados, que estão sendo jogados meias verdades ou até uma mentira para cima deles. E eles não conhecem a verdadeira história e acaba levando numa boa que o professor fala. Exatamente, porque a relação é vertical, né? O professor é mestre, é tutor, né? É uma referência, é quase que o substituto do pai ou da mãe. Né? É o que, por exemplo, quando eu estou debatendo com um professor em sala, é o que muitos colegas de sala falam. Ah, você vai querer discutir com o professor? Não é? Então, porque o professor passa essa autoridade, certo? Exatamente. Eu havia dito aqui na conversa anterior com o Eduardo que a minha geração ela foi disciplinada, criar uma narrativa na nossa cabeça da gente não gostar das coisas do Brasil. A gente não, né, de achar verde e amarelo uma coisa assim. O melhor termo que a minha geração usa é cafona, né? Uma coisa de mau gosto, verde e amarelo, né? A música nacional, então, pelo amor de Deus, música sertaneja na minha geração, rapaz, você não pegava ninguém se você colocasse no toca-fita música. Não pegava ninguém, rapaz. Pelo amor de Deus. Hoje em dia é a mesma coisa, só que é com funk. E ao mesmo tempo, a música americana era bacana, né? As músicas estrangeiras e tal. Então, dava para entender ali claramente o seguinte, o discurso ele está a serviço do capital e a população tem que ter discernimento para poder separar. Naquele momento interessava a quem faturava vender produto americano aqui, né? Só para você entender, para produzir um disco naquela época não era em qualquer estúdiozinho, tinha que ter todo um aparato, eram grandes gravadoras, né? E esse aparato tinha nos Estados Unidos, né? Então, para não ter que montar um no Brasil e gravar os caipirinha aí, né? Liu e Léo, Milionários é Rico, né? Eles incentivavam a música internacional. Então, não era a esquerda, é um mecanismo que está por trás disso, né? Então, é importante a gente trazer isso agora para o debate. E eu gosto muito de uma frase, Zac, talvez até eu a tenha criado. O comunismo, ele tem certeza que você não sabe pensar. O capitalismo desconfia, ele nos dá a chance de falar, opa, está errado, né? Agora, essa é a diferença fundamental, na minha opinião, né? Que no comunismo não é você que decide, você vai plantar batata esse ano. Fala, não, eu quero plantar abacaxi, não, é batata. E acabou. É que o capitalismo te passa essa liberdade de empreender. Só que tem que saber usar. Certo. Só que tem que saber usar. Esse ponto que eu queria chegar, de buscar conhecimento, buscar informação, né? E agir contra o próprio capitalismo. Porque se o capitalismo, se você deixar, ele te come. Né? É que, por exemplo, o comunismo, ele tem uma estratégia que visa
lutar contra esse futura revolta, por exemplo, da popular. Por exemplo, uma população está insatisfeita com o atual governo. O que num regime capitalista a população vai fazer? Opa, tem alguma coisa errada aqui, vamos fazer alguma coisa. O capitalismo passa essa liberdade de lutar contra o governo. Perfeito. No comunismo, não. Até porque... Exato. A Venezuela que o diga. Exatamente. Ocorreu o desarmamento para justamente não ter revoltas populares. Cuba que o diga, né? Certo? Cuba que o diga. O cidadão tem que pegar lá um caixotinho, lá um colchão lá de ar, né? Um reminho e tentar sair, né? Da situação. Inclusive, para eles se alimentarem, eles têm que recorrerem até traficantes de comida, porque lá não tem. Exatamente. Não tem. Então, eu acho, assim, é uma discussão superficial, rasa do processo, né? Mas é isso que eu acho que a gente tem que buscar, né? Trazer esse debate dos dois lados. Não, a hora que você levantar alguma coisa contra a esquerda, você já deve ter ouvido isso, né? Coxinha, nazista, fascista. Nossa! Né? O Eduardo que diz, quando a gente vai lá nas sessões da Câmara, é coxinha, é nazista, opressor, é tudo. Bolsominion já chamaram a gente. E essa é uma tática, rapaz, o pessoal da esquerda, isso aí cansa, viu, gente? Isso aí está no livro, na cartilinha vermelha, faz 50, 100 anos lá. Quando você não consegue debater com o sujeito, né? Quando você não consegue debater, sobre o objeto, você denigre o sujeito. Então, ao invés de debater sobre o assunto, aí o Eduardo, ele é coxinha, o Zac é nazista não, heroísta, né? Porque nós, heroísta, né? Porque tem nós, é heroíta a nossa parada ali. Tem uma frase que a esquerda costuma usar, chame-os daquilo que você faz, acuse-os do que você é. Exatamente. É exatamente o que eles fazem. Eu acho que eu errei a frase, não sei se é o contrário, mas o princípio é o mesmo. Sim, é mais ou menos isso. Exatamente. Então, esse debate, assim, de maneira tranquila, né? Vamos debater, vamos conversar, para de me xingar. Né? Nas redes sociais eu uso muito, eu tenho blog no Jornal Diário, mantenho um ativismo em rede digital muito forte, gosto disso, mas quando a pessoa começa a me xingar, eu vou confessar um negócio para vocês. Eu bloqueio. Eu tenho 5.000 pessoas na minha página pessoal, mais umas 3.000 na minha página, né? Que eu criei. 50 pessoas bloqueadas e acabou o meu problema. 50. Né? 5.000, 10% dá 500, 1% dá 50. 1%. Então a gente não pode, né, Zac, me permita aqui, ficar refém da estridência de uma minoria. Você falou desse exemplo aí da Câmara, e acho que você vai concordar comigo. Você já notou que o pessoal da esquerda é sempre o mesmo? Sempre justamente eu e o Eduardo, a gente estava conversando, é sempre o mesmo. Qualquer sempre. tipo de sessão, eles vão organizado. Exatamente. Vai discutir sobre abandono animal? É esse pessoal. Sobre o idoso, é esse pessoal. Sobre política da juventude, é o mesmo pessoal. Quer dizer... Fechamento dos mercados, é o mesmo pessoal. É o mesmo pessoal. Então, gente, por favor, né, já está claro e evidente, né, que existe aí uma articulação, não sei se vocês são inocentes úteis ou não, né, ou são, de repente, idiotas úteis. Gestores desse processo, né, mas existe realmente uma estridência que não corresponde com o retrato da sociedade. Muita gente diz que a UEM é toda de esquerda. Eu não concordo. Eu também não concordo. Não pode generalizar. Sendo faculdade pública ou privada ou qualquer outra instituição, não Mas pode a generalizar. grande maioria da direita ela é passiva lá. Passiva. Nós tivemos um caso recente, Isaac, de um professor sendo acusado de assédio por 2 alunas, e nós tivemos aí há 2 anos atrás uma presidente do DCE que tirou pela primeira vez a esquerda do DCE, Heloísa Nascimento, que ela foi agredida em rede social por professores da UEM, por alunos da UEM. São os famosos formadores de opiniões, né? E não aconteceu absolutamente nada com esse professor, né? Com esses professores, corrigindo, e professoras que agrediram essa menina menor de idade, mulher menor de idade, né? Enfim. É claro que há 2 pesos e 2 medidas, mas também o outro lado, já que não se manifesta, né? Então,
a sua participação é fundamental, né? E, assim, você está gostando, está animado, esses embates aí te estimulam, você já está meio, "Ih, rapaz, aqui tá ruim Pelo pra mim." contrário, né? Eu, cada dia mais eu me animo. Porque eu tenho uma grande vontade de mudar esse Brasil. E, lógico, começando por baixo. Então, cara, eu fico realmente, inclusive, emocionado, viu? Em ouvir um jovem dessa idade. Eu só não vou falar que você pode ser filho meu, porque não pode. De repente você pode ser neto meu, porque minha filha tem 25. Minha filha mais nova tem 25. Desculpa, viu, filha? 25, 24 anos. Agora estou nervoso, não vou fazer a conta aqui no ar, não. Mas é de 94. Então, Zac, você é bem mais jovem, isso nos dá uma garantia, sabe, enquanto sociedade, de que não foi em vão, porque a minha geração é uma geração que deixou um vazio de participação aí, né? Nós estamos agora tentando nos redimir agora com essas manifestações. Inclusive a gente se encontrou lá no encontro com o Romero. Sim. Eu ouvi uma frase lá no meio daquele bate-papo, que inclusive eu pensei muito nela e eu gostei bastante. Naquela geração que o Lula era candidato, a gente já sabe que ele foi um candidato populista, a gente pensava assim, pô, esse cara vai fazer a geração jovem mudar no futuro. Foi isso que ele fez, mas fez ao contrário. Por isso a gente vê exatamente os jovens militantes de hoje, os professores de hoje eram os jovens daquela época. Me parece uma estratégia clara da esquerda o seguinte, de identificar minorias, levantar essas bandeiras das minorias, colocar esta minoria em conflito com o restante da sociedade para crescer enquanto partido político. Sim, né? sim. Infelizmente, nós temos esse uso covarde de vulnerabilidades, né, que essa estratégia faz. É um uso covarde. Né? Bom, Zac, eu tenho uma satisfação muito grande, creia nisso, né, de estar aqui te entrevistando. Eu ia falar que ia te entrevistar daqui a 20 anos, mas acho que não vai dar tempo, não. Não se apresse aí, viu? Que eu quero daqui a 10 anos te entrevistar de novo. Te cuida, William Bonner. Olha essa pesquisa aí, vamos mostrar? Né? E você em outra situação, né? Você, o Eduardo aí, em postos chaves da sociedade, né? Ajudando a construir uma sociedade melhor. Vou deixar aqui os nossos telespectadores digitais para a sua mensagem final aí. Então, eu quero mais estar falando para os jovens maringaenses, brasileiros, que tomem uma atitude, que a gente precisa de vocês nessa luta política, principalmente nesse momento que o Brasil está passando. Desconfiem de tudo. Tem até uma frase que eu gosto, do Arthur, Mamãe Falei, questionem tudo. Tudo. É isso que eu falo para vocês. A gente precisa de vocês nessa luta política. Eu tá pedindo nesse momento também para convidar o pessoal para a nossa palestra, que vai ser no dia 19 de setembro, às 19h30, no Auditório Hélio Moreira. Vai ter sorteio de livros, tudo o Eduardo já falou, já ele vai saber explicar melhor. E tá convidando todos vocês para a palestra. Muito bem. Questionar tudo é fundamental, cara. Fundamental. Nas minhas aulas eu costumo falar o seguinte, Zac, eu não acredito em número nenhum, nem da situação, nem da oposição. Eu só sei que esse país tem a maior área agricultável do mundo, colhe em determinadas regiões 4 safras por ano, ou 3, não tem tufão, não tem neve, não tem seca. É impossível a gente ser mais pobre que os Estados Unidos. É impossível, porque lá só tem uma safra anual com todos esses percalços da natureza. O Brasil tem tudo para ser um país desenvolvido, tem tudo. Ele é, só que ele é desenvolvido para poucas pessoas. Né? A Suíça tem metade do tamanho de Santa Catarina. E um povo com a mesma origem europeia. Né? Então nós estamos sendo roubados. Antigamente falava de pasada, viu, diretor? Era muito, né? Agora é de caminhão que nós estamos sendo roubados. Né? Daqui a pouco nós vamos criar um índice aí de quanto você é roubado por minuto. Alguém vai fazer essa conta se eu mesmo não fizer essa conta. É um absurdo, Zé. Tem que também estar prestando atenção nas salas de aula, principalmente para os jovens, para questionar principalmente os professores. Alguém tem que desmascarar
esses caras. Fala pra você, bem. lá na minha antiga escola, tinha horário específico pra falar mal do Bolsonaro na aula. O professor chegava na aula e falava, gente, vamos falar mal do Bolsonaro agora? Aí o povo inocente falou, vamos então. Alguém tem que desmascarar esses caras que estão formando as opiniões dos nossos jovens. Perfeitamente. Escola sem partido nada mais é que colocar um papel e a reação, né, na porta, e a reação da esquerda é com esse volume, transformando num case nacional. Só para você entender que há um enfrentamento muito grande a ser feito. Este é só o começo. Obrigado, viu, Zé? Eu que agradeço. Aqui no Maringá Talk Show, desta feita, voltada para a juventude. Espero que vocês aproveitem.